Câmara informa. Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, 12 de novembro de 2020. Estamos no ar com o Câmara Informa, trazendo e atualizando as informações nesta tarde para você. Boa tarde, Rafaela Dalago. Boa tarde, Elias. Boa tarde para você que acompanha a Rádio Câmara de Balneário Camboriú. Fique ligadinho no Câmara Informa até às 4 horas da tarde, também pelas redes sociais, Facebook e YouTube no Câmara BC. Interaja com a gente pelo nosso WhatsApp, 3263-7686, 3263-7686. E no programa de hoje você confere... Balneário Camboriú tem 970 focos de mosquito Aedes aegypti. Itajaí Criativa segue com diversas atividades até o final do mês. Trânsito no viaduto da rua 3700 está interrompido nesta quinta-feira. Eleições 2020. Polícia Civil ativa Centro de Apoio de Polícia Judiciária Eleitoral. Polícia Militar e Guarda Municipal de Balneário Camboriú preparam operação conjunta para domingo, dia de eleição. Mapa de risco da Covid-19 em Santa Catarina registra 3 regiões em situação gravíssima. Isso tudo e muito mais você confere a partir de agora no nosso Câmara Informa. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. Saúde. E a gente atualiza agora a situação do coronavírus na nossa região. Nesta quarta-feira, Balneário Camboriú registrou 60 casos confirmados de coronavírus. O município chega a 8.214 casos da doença. Desse total, 7.593 pessoas já estão recuperadas e receberam alta da vigilância epidemiológica. Permanecem em tratamento 523 pacientes, sendo 496 tratamentos em domicílio e 27 internados. Balneário Camboriú segue com 98 óbitos. A Secretaria de Saúde de Camboriú informa que até ontem, dia 11 até às 17 horas, o município oficializava 48 novos casos positivos para a Covid-19. Dos 3.689 pacientes positivos, 3.394 já receberam altas e 46 pacientes vieram a óbito em Camboriú. No momento, 249 pacientes encontram-se em tratamento. Destes, 244 estão em isolamento domiciliar. Itajaí contabiliza até esta quarta-feira 8.630 casos confirmados de Covid-19 e uma nova morte registrada, totalizando 179 óbitos em decorrência da doença. A vítima é um homem de 71 anos com registro de comorbidades que estava internado no Hospital Marieta. Do total de contaminados, 7.904 pacientes já se recuperaram e 547 seguem com vírus ativo, 23 internados e 524 em isolamento domiciliar. Itajaí tem ainda 65 casos suspeitos aguardando resultado de exames. O número de infectados em Navegantes chega a 2.703. Do número total de contaminados, 2.531 estão curados, 119 estão em tratamento domiciliar, 2 pessoas estão hospitalizadas, além de 50 óbitos registrados em Navegantes. Em Itapema já são 3.945 casos de coronavírus e 72 óbitos. O município tem 3.636 pessoas curadas e 223 seguem em isolamento. Os dados são do boletim desta quarta-feira. O total de contaminados do município de Penha passou para 1.196 pessoas. Destas, 1.145 já se recuperaram. Além disso, 22 pessoas vieram a óbito pela Covid-19 em Penha. Atualmente, 29 pacientes com a doença confirmada continuam em tratamento. Atualizamos agora a região da Anfre. Itajaí continua no topo da lista com maior número de casos, 8.630. Balneário Camboriú vem na sequência com 8.214 e logo em seguida Itapema, 3.945 casos. Outras cidades da região também apresentam novos números. Camboriú tem agora 3.689 casos, Navegantes 2.703 e Penha 1.196 casos.
Os dados divulgados são dos boletins emitidos pelas prefeituras. Vamos aos casos de coronavírus em Santa Catarina. De acordo com os dados do boletim epidemiológico divulgado pelo governo do estado, ontem à tarde, são 283.252 casos confirmados de coronavírus e 3.268 mortes por Covid-19 foram registradas em todo o estado. O Brasil tem 163.492 mortes por coronavírus confirmadas até às 13 horas desta quinta-feira, de acordo com o levantamento do consórcio de veículos de imprensa. O país também registra 5.751.485 casos confirmados. Informação. 3h06. Ligue 180 também aceita denúncias de violência psicológica. Vamos conferir. A violência contra a mulher se apresenta de várias formas. Não é só a violência física que deixa marcas no corpo. Existe também a violência psicológica, que não é visível, mas causa danos emocionais às mulheres. Esse tipo de violência também é contabilizado pelo Ligue 180, que é a Central de Atendimento à Mulher para Denúncias de Violência, oferecida pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Os números revelam que desde janeiro até o momento foram registradas quase 159 mil denúncias de violência psicológica. Dessas, 63.244 estão relacionadas à violência psicológica, especificamente contra a mulher. Em mais da metade delas, o agressor é uma pessoa do convívio da vítima ou marido. A coordenadora-geral do Sistema Integrado de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência do Ministério da Mulher, Vanessa Berbel, explica as características da violência psicológica. A violência psicológica é qualquer conduta, tanto omissiva como uma ação de fato, que cause dano emocional, diminuição da autoestima, ou que prejudique, perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar as ações, os comportamentos, as crenças, influenciar negativamente nas decisões, mediante uma ameaça, um constrangimento, a limitação do direito de ir e vir, um xingamento, uma ofensa. Para efeito comparativo, no ano passado, o Ligue 180 recebeu mais de 67 mil denúncias de violência doméstica, sendo mais de 17 mil de violência psicológica. Os dados mostram que a pandemia do novo coronavírus, que exigiu um isolamento social, contribuiu para o aumento desse tipo de violência em 2020, como destaca Vanessa Berbel. A situação pandêmica de isolamento social, em que agressor e vítima estão, de certa maneira, convivendo e a vítima está mais exposta a essas agressões, podem sim ter potencializado a ocorrência delas. Porém, atribuímos a quantidade de denúncias realizadas também à melhoria dos serviços prestados pela Ouvidoria Nacional. Existem duas categorias dentro da violência psicológica que são registradas pelo Ligue 180. Uma é quando há ameaça, a outra é a violência moral, que inclui calúnia, difamação e injúria. Todas são consideradas crimes previstos no Código Penal brasileiro. As denúncias e pedidos de informações pelo Ligue 180 podem ser feitas pela vítima ou por terceiros de forma anônima. O serviço funciona todos os dias, 24 horas. Também existe um número de WhatsApp para denúncias de violência contra a mulher. DDD 61 996565008. Com produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Bianca Paiva. Rádio Câmara FM 101,5. Trânsito. Atenção, você motorista que está em Balneário Camboriú. Trânsito no viaduto da Rua 3700 está interrompido nesta quinta-feira. Durante o dia de hoje, o viaduto da Rua 3700 estará bloqueado nas duas passagens para o trabalho de concretagem da ponte. A operação iniciou às 8h30 da manhã e tem previsão de conclusão apenas após as 16 horas. O trânsito está sendo desviado em dois sentidos, na Rua Dom Afonso, pela 5ª Avenida, na Rua Agrolândia, até o viaduto da Rua 3.100. E o trânsito da Rua 3.700, sentido Rua Dom Afonso, será desviado para a Avenida Marginal Oeste. Os agentes de trânsito estão no local para orientação aos condutores. Informação.
A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico lança aplicativo que permite a qualquer pessoa acessar dados de volume de chuvas em determinado ponto, níveis e também vazão de rios. A nova atualização da ferramenta também disponibiliza informações diversas sobre alguns reservatórios brasileiros, como vazão, fluente e defluente, nível e volume. Além disso, o aplicativo da ANA, Agência Nacional de Águas, exibe dados sobre estações fluviométricas que acompanham rios e também reservatórios. O aplicativo integra o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos, gerenciado pela ANA, e permite acesso às informações telemétricas coletadas pela Rede Hidrometeorológica Nacional. A ferramenta está disponível para download nos dispositivos móveis com sistemas operacionais Android e também iOS. E agora vamos falar sobre os combustíveis, porque combustíveis mais caros em Itajaí. Os dados são de uma pesquisa feita pelo PROCON do município. A repórter Mari Junques tem mais informações. Segundo o órgão de defesa do consumidor, o diesel comum e o S10 estão mais caros nos postos de Itajaí. A alta é de até 5,88% em relação ao mês de outubro. O aumento foi constatado na pesquisa de preços realizada esta semana pelo PROCON em 44 estabelecimentos do município. O etanol também apresentou alta de 5,18% no preço médio por litro. Já na gasolina comum e na aditivada, o percentual de aumento foi bem menor, o que manteve praticamente os mesmos preços verificados no mês anterior. Vale destacar que o menor preço do litro da gasolina comum na cidade era de R$ 4,13 no mês de outubro, e agora é encontrado por R$ 4,16. E na gasolina aditivada, o menor preço encontrado por litro nas bombas no mês anterior era de R$ 4,15. Neste mês de novembro, passou para R$ 4,19. Já o GNV manteve seu preço estável, a R$ 2,79 nos dois estabelecimentos da cidade que comercializam esse tipo de combustível. Na pesquisa realizada pelo PROCON, o órgão registrou novamente variação de preços entre os postos de combustíveis de Itajaí. Por isso, a dica continua sendo a mesma. É preciso pesquisar antes de abastecer o veículo. Da TV e Rádio Câmara de Balneário Camboriú, Mari Junques. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. Entrevista. 3h13 agora, 3h13, nós vamos falar de Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor, entre outras doenças, da dengue. Olha, atenção, Balneário Camboriú tem 970 focos, confirmados. Vamos conversar agora com a Eliane Casati, que é diretora de Vigilância Ambiental. Eliane, boa tarde. Boa tarde a todos. Confirmado mesmo, Eliane, esses 970 casos aqui em Balneário Camboriú? Isso mesmo. É claro que a cada dia ele vai aumentando, né? Porque como a gente sempre está fazendo as visitas nos imóveis, então o número sempre altera diariamente. Eliane, isso são os focos do mosquito. E casos aí de pessoas que foram picadas e pegaram a dengue, nós temos um número deste ano já? Temos. Estamos com 210 casos contraídos no município, 54 casos indeterminados e 2 importados, que foram pegos fora do estado. E fora mais um caso importado de chikungunya. Perfeito. Então, lembrando que não é apenas a dengue, a chikungunya também, a zika, que são transmitidos através do Aedes aegypti, Por isso a importância de se manter esse programa funcionando e a importância também da nossa comunidade ficar atenta, para essas situações, Eliane? Com certeza. Agora, com a chegada do verão, é muito importante que a população se conscientize e verifique sempre o pátio, Caixa d'água, calha, piscina tem que se manter sempre limpa, que tem sido até um grande vilão de denúncias aqui, no município. Muita gente tem reclamado de piscinas, então a gente solicita que as pessoas mantenham as piscinas limpas o ano inteiro, não adianta ser só no verão, tem que ser no inverno também. E dentre outros cuidados, bromélias, plantas e outras coisas.
E, Eliane, muitos serviços durante a pandemia foram prejudicados. Como é que vocês atuaram aí no departamento para continuar identificando os casos? É um número bem alto, então eu acredito que o trabalho de vocês não tenha parado. Com certeza. Mesmo com a pandemia, o nosso trabalho não para. Porque, além da pandemia do Covid, poderia surgir uma possível epidemia de dengue. Então, nós trabalhamos para que isso não ocorresse, né? Então, diariamente os agentes trabalham de bairro em bairro, eliminando os criadouros e orientando a população a manter os cuidados. E esse trabalho é feito direto, né? Quer dizer, faz um rodízio, passou no centro, por exemplo, numa determinada data, depois volta numa outra determinada data, né? Isso, é em torno de 2 meses em cada bairro. E caso, por exemplo, se houve um suspeito na área, algum problema, alguma denúncia, a gente retorna novamente. Eu lembro que uma vez nós conversamos, Eliane, sobre a questão das armadilhas. Pode explicar para quem está nos acompanhando como é que elas funcionam e se vocês também estão mantendo elas durante este período? Então, a gente tem uma rede de armadilhas instaladas, né? No município dá em torno de 114. São pneuzinhos que a gente instala em locais que circulam grande quantidade de pessoas e materiais, ou mercadorias, ou produtos de fora, para ter um controle para poder identificar qual é a área que está tendo maior quantidade de focos da fêmea, né? A presença da fêmea do Aedes aegypti. Perfeito. E é a fêmea que é, no caso, a transmissora do... Sim, é ela que faz. Perfeito. Agora, claro, essas orientações, nós até já comentamos isso aqui em outra oportunidade, né, Eliane, mas sempre é bom lembrar, que as equipes, quando vão a campo, elas vão totalmente orientadas, vão preparadas, né, para atender e não assustar a comunidade em função até da pandemia de coronavírus. Com certeza. Geralmente os agentes sempre são uniformizados e estão em grande número no bairro. Então as pessoas percebem vários agentes em cada rua. Então eles trabalham por rua, cada um, né, numa quadra e vão visitando de imóvel por imóvel. Oi, Eliane, aqui na Câmara a gente acaba percebendo que às vezes vai passando assim, as indicações dos vereadores pedindo fumacê. O que é esse fumacê? Vocês também estão conseguindo executar? O fumacê é um inseticida que a gente aplica, mas somente nos casos positivos para dengue. Então, não podemos ficar aplicando o fumacê aleatoriamente, né? Quando há um caso, vamos supor que aí na Câmara desse um caso positivo para dengue de algum funcionário, nós faríamos toda a delimitação da área ali em volta da Câmara, toda a visita em todos os imóveis ali aos arredores, em torno de 150 metros, e aí sim faríamos a aplicação do fumacê nessa região. Isso só em caso confirmado, né? Só, porque como é um inseticida, não podemos ficar aplicando, né, diariamente, e até mesmo porque a fêmea também acabaria não faria mais efeito, né, perderia a eficácia. Perfeito. E é sempre orientada, né, a própria comunidade que vai acontecer o famoso fumacê naquela rua, né, em determinado horário, né? Isso mesmo. Esse ano a gente aplicou muito, né? O bairro das Nações foi um bairro que mais foi aplicado fumacê, e tanto é que nós fizemos uma atividade diferenciada juntamente com o pessoal do Estado, acompanhando o trabalho, praticamente 90% do bairro das Nações. Oi, Eliane, a gente está em novembro, 12 de novembro, e já são 970 focos do mosquito aqui em Balneário Camboriú. Comparando com os outros anos, esse número está alto ou está baixo? Ele está equivalente. É claro que, com o passar dos anos, ele foi aumentando a quantidade. Mas comparável ao ano passado e ao ano anterior, no caso 2018, ele está equivalente. Perfeito. Eliana, não sei se é da tua área, mas como o pessoal está perguntando, é o mosquito palhinha, né, que é o transmissor da leishmaniose. Uhum. Foi detectado algum caso em Balneário Camboriú? Parece que na Barra tinha alguma situação. Isso, às vezes aparece. Aí, no caso, o setor da epidemia é quem controla mais essa parte. A dengue, ela cuida mais da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Deixa eu te perguntar, um tempo atrás a gente estava com um número de casos de focos bem elevado e eu lembro que teve uma ação do poder público para a criação de uma sala de situação, até algumas leis que permitiram a aplicação de multa para quem não obedecesse o que vocês passassem, né? Isso ainda está valendo, está funcionando? Sim, a sala de situação, ela ainda acontece. É claro que com a pandemia não conseguimos mais realizar as reuniões presenciais, elas ficam mais online. Mas sempre que há necessidade, a gente já solicita diretamente para o setor que possa nos auxiliar, igual no caso da dengue, a gente sempre solicita a ajuda da Secretaria de Obras. Eles sempre estão nos auxiliando na limpeza dos terrenos, né, limpeza de bueiro,
E aí eles nos ajudam nessa parte. E, juntamente na sala de situação, foi criada a lei, né, que foi aprovada aí na Câmara no ano passado, é a Lei 4.295, que foi aprovada em julho, e aí é onde também fala sobre infração, interdição de alguns locais. Perfeito. Então, aí as informações que a Eliane Casati, diretora de Vigilância Ambiental, tem mais uma pergunta, colocação? Não, eu só vou pedir para a Eliane passar aqui para o pessoal, Elias, o número para denúncias, porque às vezes eu estou aqui na minha casa e estou vendo que a piscina do vizinho está suja, ou tem um pneu ali jogado, e é muito importante a gente fazer nossa parte de denunciar também. Com certeza. Nós temos o 0800, que seria 0800 644 3388, ou para quem já tiver uma foto, né, possa estar mandando via WhatsApp, é 999821979. Perfeito. Então, muito obrigado, Eliane, pelas informações, e lembrando sempre a comunidade, vamos tomar todos os cuidados, vamos seguir as orientações. Estamos vivendo, sim, uma situação muito complicada da pandemia de coronavírus, mas não podemos de forma alguma, né, deixar de controlar, né, outras situações que também são graves aqui no nosso município, infelizmente, né, Eliane? Obrigado, viu, Eliane? Obrigada a vocês. Rádio Câmara FM. Vamos falar de eleições 2020 agora. Você fica sabendo o que é permitido e o que é proibido no dia da votação. A hora de escolher o prefeito e o vereador de sua cidade está chegando. Vamos lembrar o que é permitido e proibido no dia da votação? De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, é permitido ao eleitor se manifestar individual e silenciosamente dentro da sessão. Podem ser utilizados bandeiras, broches, adesivos ou camisetas. O eleitor pode ainda levar uma cola com os números do seu candidato. Já aos candidatos, é permitido manter a propaganda que tenha sido divulgada na internet antes do dia da eleição. Os fiscais dos partidos Vamos voltar a essa informação então sobre o que pode e não pode, né, acontecer durante a eleição do próximo domingo. A hora de escolher o prefeito e o vereador de sua cidade está chegando. Vamos lembrar o que é permitido e proibido no dia da votação? De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, é permitido ao eleitor se manifestar individual e silenciosamente dentro da sessão. Podem ser utilizados bandeiras, broches, adesivos ou camisetas. O eleitor pode ainda levar uma cola com os números do seu candidato. Já aos candidatos, é permitido manter a propaganda que tenha sido divulgada na internet antes do dia da eleição. Os fiscais dos partidos podem utilizar crachá com nome e sigla do partido, sendo proibida a padronização do vestuário. Ainda de acordo com as regras do Código Eleitoral, é proibido no dia da votação qualquer propaganda ou divulgação de partidos políticos ou de candidatos. Também não podem haver aglomeração de pessoas com vestimentas padronizadas, carreatas, comícios, uso de alto-falantes e distribuição de santinhos em locais próximos à votação. Os mesários também não podem usar vestuário ou objetos que remetam a um partido político ou candidato. Lembrando que caso alguém veja alguma irregularidade no dia da eleição, pode fazer a denúncia pelo aplicativo Pardal da Justiça Eleitoral. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim. E a Polícia Civil ativa o Centro de Apoio de Polícia Judiciária Eleitoral. Entrou em funcionamento na tarde desta quarta-feira o Centro de Apoio de Polícia Judiciária Eleitoral, criado então pela Polícia Civil para o acompanhamento das eleições municipais 2020 em Santa Catarina. O objetivo é prestar apoio jurídico e operacional a todas as unidades policiais do estado durante o pleito eleitoral municipal que ocorre neste domingo, dia 15. A base funcionará até às 8 horas da manhã do dia 16 de novembro, na segunda-feira, com uma equipe especializada em matéria eleitoral. A sala, localizada na Delegacia Geral, em Florianópolis, foi ativada com a presença do delegado-geral da Polícia Civil, Paulo Queires, em que participaram do ato simbólico os delegados de polícia que atuarão no centro. Integrantes da instituição permanecerão reunidos para prestar pronto atendimento aos policiais civis em campo ou nas unidades e se depararem com situações complexas relacionadas ao pleito eleitoral. A ação visa propiciar maior segurança e padronização dos atendimentos e tomadas de decisões em casos relacionados à matéria criminal eleitoral, com exceção dos municípios de Florianópolis,
Dionísio Cerqueira, Chapecó, Criciúma, Itajaí, Joinville e Lages, onde há sede de Delegacia de Polícia Federal, que cabe então a atuação conforme a legislação. E a Polícia Militar, Guarda Municipal de Balneário Camboriú preparam uma operação conjunta para domingo de eleições. Fiscais da Justiça, apostos também vão estar presentes para impedir aglomerações. E o 12º Batalhão de Polícia Militar de Balneário Camboriú e a Guarda Municipal atuarão de forma conjunta, no próximo domingo, dia 15, dia das eleições. O foco é coibir crimes eleitorais e possíveis brigas. A Fiscalização de Justiça Eleitoral também estará atuando de forma mais intensa, procurando impedir aglomerações por conta da pandemia de Covid-19. O secretário de Segurança de Balneário Camboriú, Antônio Gabriel Castanheira Júnior, explicou que nesta operação conjunta com a Polícia Militar, efetivos e viaturas serão distribuídos por alguns pontos da cidade, atuando em apoio à Justiça Eleitoral e coibindo crimes que possam vir a acontecer. E neste momento, aqui no Fórum da Comarca de Balneário Camboriú, acontece uma reunião entre todos esses envolvidos, junto com a Justiça Eleitoral, para definir então a estratégia de atuação no próximo domingo, dia 15, dia de eleições em todo o país, com exceção agora da cidade de Macapá, capital do Amapá, em que a eleição foi cancelada no próximo domingo, em uma questão até de segurança, em função de que a cidade e o estado estão há 10 dias sem energia elétrica, principalmente Macapá e Santana estão há 10 dias sem energia elétrica e não tem a previsão ainda oficializada de quando volta a energia. Então tem muito tumulto lá entre a população e para resguardar a segurança da comunidade desses dois municípios, foi cancelado em Macapá então também a eleição do próximo dia 15 de novembro. Pois é, Elias, e por aqui as eleições estão mantidas e por isso não só as forças policiais estão se organizando. A Rádio Câmara de Balneário Camboriú também já se organizou e fará uma cobertura especial do primeiro turno das eleições 2020 que acontece então neste domingo. As transmissões começarão às 6h45 da manhã com o programa Câmara Informa Especial Eleições 2020 e segue até às 9 horas da manhã. Durante o dia, flashes ao vivo informarão sobre o desenrolar da votação e a partir das 4 horas da tarde começará a segunda edição do programa que seguirá até a totalização dos votos nos municípios da região da Foz do Rio Itajaí-Açu. Os ouvintes poderão acompanhar o programa e os flashes ao vivo pela emissora então no 101.5 FM. As duas edições do Câmara Informa Especial Eleições 2020 também serão transmitidas pelo Facebook, YouTube e site do Legislativo. Integram a equipe do Câmara Informa Especial Eleições 2020 os jornalistas Débora Gacho, Raquel Sander, Elias Silveira, Mari Junks, Rafaela Dalago e Pedro Mariano. Nas redes sociais, Mauro Haddad, Charles Camargo e Márcia Alcola. E os analistas Jefferson Custódio, Eduardo Guerini, Roberto Volk e João Crem. A coordenação é do diretor de comunicação da Câmara, Ricardo Fragoso. Ainda falando de eleição, olha, mais uma boa informação para o eleitor, Para fazer tudo certinho na urna, o eleitor pode treinar pela internet. Vamos conferir. Domingo é dia de ir às urnas em 26 estados. As zonas eleitorais abrem às 7 horas da manhã e fecham às 5 da tarde, sempre no horário local. Em anos anteriores, as pessoas podiam treinar para a eleição em urnas eletrônicas de teste, instaladas em locais de grande circulação. Desta vez, por causa da pandemia, o Tribunal Superior Eleitoral fez uma série de mudanças e uma delas foi nessa simulação de voto. Em vez de feiras livres e rodoviárias, o TSE colocou na internet a urna com a votação simulada. Quem tiver deficiência visual pode usar a audiodescrição como numa urna eletrônica real. Para votar no primeiro turno, você pode escolher entre 5 partidos: o do folclore, dos esportes, dos ritmos musicais, o partido das profissões e o das festas populares. Cada um tem 3 opções de vereador para escolher. Cada candidato a vereador tem um número formado por 5 algarismos. Quem não tiver escolhido um nome, mas quiser votar em um partido, basta digitar os 2 primeiros algarismos. Para votar no candidato exato, precisa digitar o número completo. Vai aparecer na tela a foto dela ou dele, com o nome, o número e o partido.
Se estiver tudo certo, é só confirmar no botão verde. Se não, corrige e digita de novo. O próximo passo é o voto para prefeito. Nesse caso, o número do candidato é o mesmo que o do partido. Quando a gente digita, aparecem as fotos do cabeça de chapa e do vice, os nomes, o número e o partido. Aí basta confirmar ou corrigir. O voto é registrado e... pronto! Para não se confundir com os números, a dica é preparar uma colinha. Leve anotado em um papel os nomes dos seus candidatos. Tem que ser no papel. Não adianta levar escrito no celular ou em qualquer equipamento eletrônico, porque é proibido usar esses equipamentos na cabine de votação. O Brasil tem 148 milhões de eleitores. Neste domingo, quem tem domicílio eleitoral nos 26 estados vai precisar votar ou justificar a ausência. Somente quem vota no Distrito Federal não vota nas eleições deste ano. Ao todo, são mais de 518 mil pessoas disputando uma vaga de vereador e outras 19.342 de prefeito. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Rádio Câmara FM 101,5. Cultura. E para você que nos acompanha, fique sabendo que a Itajaí Criativa segue com diversas atividades até o final do mês. Para falar um pouquinho para a gente sobre esse evento, essa ação, a Denise da Luz já está na linha, ela que é integrante das TESPs, Companhia de Teatro. Denise, boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes. Denise, fala um pouquinho então sobre o que é a Itajaí Criativa, esse movimento que eu sei que já não é a primeira edição e como ele está adaptado em meio à pandemia. Então, o projeto Ocupação Itajaí Criativa, como o próprio nome diz, ele surgiu para a gente compor uma grade de programação para a Itajaí Criativa, que é um espaço cultural da cidade de Itajaí, né? É a sede da companhia, da TESPs Companhia de Teatro, e um espaço cultural também que oferece entre apresentações, exposições, cursos. Aí, neste momento, a gente ia para a terceira edição desse projeto, né? Então, neste momento, com a pandemia, nós tivemos que adaptá-lo todo para o universo online. Nós aguardamos um pouco para ver se a situação ia mudar, mas como nós ainda não estamos com permissão, né, para trabalhar presencialmente e também por conta de todas as demandas, né, do coronavírus, então nós fizemos essa opção, conseguimos fazer a adaptação e desde setembro estamos realizando, então, as atividades, principalmente pelo nosso canal de YouTube. Perfeito. E já na próxima segunda-feira, né, dia 16, já temos, então, um evento. Exatamente. Agora, na próxima segunda, nós iniciamos a terceira e última etapa do projeto. Né? Na segunda, a gente tem uma abertura de exposição, então, da Fernanda Dreger. Ela faz um tour pela exposição, falando um pouco do processo criativo, e depois essa exposição vai ficar disponível lá no site da Itajaí Criativa durante um mês para a visitação online. Na sequência também a gente disponibiliza 4 curtas catarinenses, que vão ficar também disponíveis durante uma semana para as pessoas acessarem, e daí no final do mês, 27 e 28, a gente tem uma transmissão online de uma performance teatral de um grupo de Florianópolis chamado Homens Pink, né, no 27 e 28, sempre com a transmissão da performance, e na sequência a gente tem realizado um bate-papo com os artistas envolvidos no projeto e o público ali pelo chat do YouTube mesmo, né, que o público pode fazer perguntas, interagir. É um espaço e uma maneira que a gente encontrou de estabelecer alguma interação né, neste momento, né, nesse formato. E Denise, para quem está conferindo pela primeira vez, está ouvindo falar sobre a Ocupação Itajaí Criativa e vai acompanhar daqui para frente, mas ficou um pouquinho curioso sobre o que aconteceu aí nas últimas semanas. Vocês também deixaram esse material disponível? Então, nós estamos... tem a seguinte dinâmica. Foram 3 exposições. As exposições sempre ficavam por 30 dias, né? Agora, por exemplo, ainda antes de entrar da Fernanda, nós temos a exposição anterior, que está lá disponível. Então, se for lá no site, vai acompanhar a exposição do Diego do Sol. E os curtas vão ficar disponíveis, mas as apresentações teatrais,
elas acontecem, são 2 apresentações, né, que acontecem naqueles dias e daí não ficam disponíveis, porque o que acontece? Os artistas, a maioria dos artistas nesse momento está trabalhando, né, nesse formato, então o espetáculo é o material de trabalho deles, né? Então eles participam de vários eventos, então por esse motivo nem tudo fica disponível, só de fato o que não tem esse comprometimento, né, de não ter que apresentar em outros lugares e em outros eventos. Agora, Denise, para quem for acessar, evidentemente, e acompanhar esses trabalhos maravilhosos, tem algum custo para quem acessar, para o internauta? Não, então, como é um projeto patrocinado, né, pela nossa lei municipal, nós oferecemos, a nossa contrapartida é oferecer todas essas ações gratuitamente. Quando era presencial já tinha também um pouco essa prática, e no universo online continuamos da mesma forma. Todas as atividades são com acesso gratuito, é só chegar. Inclusive, a gente sugere para o pessoal se inscrever no canal de YouTube e lá já está tudo disponível, é só ativar o sininho para lembrar no dia, né? Porque a gente sabe que está acontecendo muitas coisas, então a pessoa começa a seguir o canal e ela recebe também as informações. Tem algum lugar também que o pessoal consegue acessar a programação completa para ter guardadinha ali no celular, ficar lembrando? Sim, no site da Itajaí Criativa, itajaicriativa.com.br. Lá acompanha toda a programação e nós também temos as nossas redes sociais, né, tanto o Instagram quanto o Facebook, Itajaí Criativa, onde a gente está atualizando semanalmente com todas as atividades. Perfeito. Você falou dos curtas, né, que também já estão em programação. Qual a relação desses curtas, por favor, Denise? Na verdade, nós abrimos um edital, né? Esse foi um evento em que algumas atrações foram convidadas e outras foram selecionadas mediante a abertura de edital. No caso dos curtas, a gente abriu um chamamento, né, para curtas catarinenses, e aí dos inscritos foram esses os selecionados, né? Nós temos um de Itajaí, que é o Olha Pra Mim, da Lisiane Bortolato, um de Florianópolis, que é o Travesseiro de Penas, do Jefferson Bittencourt, e outros 2 de Joinville, que aí são 2 documentários, o Anas e só um momentinho que me fugiu aqui, o Anas e o Licença Poética, da Elaine Mello, de Joinville. Que bacana. Denise, queria agradecer a sua participação e parabenizar pelo evento. Ele, inclusive, já foi tema do programa Vitrine aqui na nossa programação. No dia até consegui conversar com a Camila, entrevistei a Camila sobre isso. E é sempre muito bom divulgar esses atrativos culturais, esses eventos, essa movimentação cultural que é tão rica e tão importante para o nosso município, também para toda a região. Muito obrigada. E que não para, né, em função da pandemia de coronavírus. Quer dizer, os artistas se reinventaram e estão aí apresentando espetáculos online para a comunidade. Realmente, isso é muito importante, né? A gente teve que dar uma resposta rápida, né, à situação, porque a gente precisa continuar trabalhando e também é um período em que nunca se consumiu tanta arte, né? Assim, as pessoas que estão mais em casa e tendo acesso, muitas pessoas, uma coisa que está sendo bem legal é, por exemplo, né, a gente tem público agora do Brasil inteiro, até de fora, né? Porque como está de maneira virtual, então as pessoas facilmente acessam. Eu agradeço ao apoio de vocês, né, na divulgação das nossas ações, e fica aí o convite para todo mundo nos acompanhar. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. Educação. Pois é, e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina suspendeu o retorno das aulas presenciais nas regiões com classificação grave e gravíssima no mapa de risco aí por causa da pandemia. Porém, esta decisão tem dividido opiniões e entendimentos. Vamos conferir os detalhes na reportagem do Pedro Mariano. A retomada das atividades presenciais nas escolas das redes particular e pública vive um impasse. Na última terça-feira, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina suspendeu o retorno das aulas em regiões com classificação grave e gravíssima no mapa de risco potencial. No texto, o desembargador Carlos Adilson justificou dizendo que a volta colide frontalmente
com as recomendações mundiais, inclusive em países que já haviam controlado a pandemia e que agora voltaram a fechar escolas diante dos novos casos de infecção. Após essa decisão, o Sindicato dos Professores de Itajaí e região disse que vai notificar e entrar com ações judiciais contra os colégios particulares que estão mantendo as aulas presenciais aqui na região da Anfre. A Vigilância Sanitária de Balneário Camboriú também vai atuar na fiscalização das unidades escolares. Já o entendimento de Rodrigo Colegari, presidente da AEPESC, Associação das Escolas. Bem, agora são 15 horas e 40 minutos, 15h40, continuamos aí com a informação do repórter Pedro Mariano. A condição dada à rede particular em portaria publicada pelo governo estadual. Essa informação que o sindicato está colocando, que eles suspenderam as aulas, ela está totalmente equivocada, desprovida de fundamentação jurídica, tá? Porque em nenhum momento da decisão lá no Tribunal de Justiça houve qualquer revogação das novas portarias, tá? E essas novas portarias, elas demonstram claramente a intenção da nossa governadora, que é sim de que as escolas possam voltar a trabalhar. Em Balneário Camboriú, o retorno das aulas estava previsto para acontecer no próximo dia 18, mas de acordo com a secretária de Educação, Rosângela Borba, a retomada foi cancelada e será repensada quando o município apresentar melhora no quadro epidemiológico estabelecido pela matriz de risco. Da TV e Rádio Câmara de Balneário Camboriú, Pedro Mariano. Saúde. Pois é, e a Justiça também suspendeu a volta das atividades presenciais nas escolas estaduais de Santa Catarina em regiões com risco grave para a Covid. Na decisão, o desembargador Paulo Ricardo Bruchi citou a prorrogação do decreto de calamidade pública e o aumento do número de casos confirmados da doença no estado. A decisão é de terça-feira. A Procuradoria-Geral do Estado, no entanto, informou que não havia sido notificada até 6 horas e 40 minutos da tarde desta quarta-feira e que vai se manifestar somente quando tiver acesso ao documento. A Secretaria de Estado da Educação afirmou que, como ainda não houve a notificação, as atividades presenciais nas escolas estaduais continuaram normalmente nesta quinta. E o mapa de risco da Covid-19 em Santa Catarina registra 3 regiões em situação gravíssima. A atualização aconteceu na noite de ontem, quarta-feira, atualização do mapa de risco para a Covid-19 aqui no estado. Então mostrou, uma piora na situação da doença em todo o estado. Agora são 3 regiões que estão em risco gravíssimo: a Grande Florianópolis, o Meio Oeste e a região de Xanxerê, lá no oeste. Outras 12 áreas estão em risco grave em laranja e somente o extremo oeste está em nível alto em amarelo. Então vamos lá, risco gravíssimo: as regiões da Grande Florianópolis, Meio Oeste e Xanxerê. Risco grave: Alto Vale do Itajaí, Alto Vale do Rio do Peixe, Alto Uruguai Catarinense, a região carbonífera, extremo sul catarinense, Foz do Rio Itajaí, ou seja, aqui a nossa região, Laguna, Médio Vale do Itajaí, região nordeste, oeste, Planalto Norte e a Serra Catarinense. Em risco alto, o extremo oeste. E com essa situação do mapa de risco e também da volta ou não das aulas, a Anfre informou alguns encaminhamentos regionais após a publicação das novas portarias estaduais sobre o retorno das atividades presenciais nas escolas. A Associação de Municípios da região da Foz do Rio Itajaí, em reunião com as suas secretárias municipais de educação, a equipe da 17ª Coordenadoria Regional de Educação, que orienta as escolas estaduais na região, e também os comitês municipais de gerenciamento da pandemia de Covid, se reuniram para discutir aí as novas portarias do governo do estado que tratam da autorização das atividades presenciais nos ambientes escolares e que foram recentemente publicadas. Diante disso, alguns itens foram divulgados. Primeiramente, mantém-se a orientação à comunidade escolar com matrículas nas escolas municipais, que até o final de 2020 as aulas acontecerão no formato não presencial. Sendo assim,
Se as escolas reabrirem, as atividades serão diferentes daquelas que acontecem de forma não presencial. Serão atividades de apoio ou complementares ao que se está trabalhando de forma não presencial. Esse fato precisa ser reforçado, até porque não podemos receber, todos os estudantes nas escolas ao mesmo tempo, tendo que garantir normas de segurança. Os pais e responsáveis podem escolher se os filhos ou tutelados irão ou não para a escola. Se decidirem que poderão ir, receberão todas as informações sobre dias, horários, atividades e profissionais que atuarão. Olha, e também a alteração das portarias mudou as permissões para a escola reabrir a partir do mapa de risco, ou seja, a partir de agora, as atividades presenciais, respeitando o total máximo de pessoas por ambiente, podem retornar em regiões que se encontram com risco moderado, na cor azul, alto na cor amarela e no risco grave, cor laranja. A diferença é que antes só poderiam retornar regiões nas condições de risco moderado, cor azul, e alto, cor amarela. Nas regiões em que a matriz de risco apresentar condição gravíssimo, cor vermelha, pode-se reabrir escola para atendimento individual. Já a portaria 855 trouxe mudanças somente para as escolas do setor privado e que permitia voltar, então, em todas as condições da matriz de risco e não precisariam garantir retorno escalonado e gradual, mas ela foi revogada pela portaria 866, sendo assim, o determinado nas portarias 854 e 855 são orientadas aí para todas as redes de ensino, conforme descrito aí no item que o Elias acabou de ler. Importante destacar que nenhuma das novas portarias alterou a obrigatoriedade da elaboração e homologação dos planos de contingência, ou seja, a atividade dos comitês municipais de gerenciamento da pandemia Covid-19 mantém suas atividades sem qualquer alteração. E também na nota de divulgação ficou reforçado que cada município continua com o direito de fazer uso da sua autonomia para restringir atividades, mesmo que as portarias estaduais liberem condições, a partir então da necessidade de garantir a vida e segurança dos munícipes. Informação. Agora são 3h47. Ministro da Economia Guedes diz que irá prorrogar auxílio com nova onda de Covid. As informações com o repórter Pedro Mariano. Essa afirmação de prorrogar o auxílio emergencial foi feita pelo ministro da Economia Paulo Guedes em um evento online na manhã desta quinta-feira. Segundo o ministro, o plano A é encerrar com o auxílio que já foi de R$ 600 e caiu para 300 no dia 31 de janeiro e voltar com Bolsa Família. Mas se o país sofrer com uma nova onda descontrolada de infecções, estender o benefício não é uma possibilidade, e sim uma certeza. Durante o encontro, Guedes também foi otimista ao falar das projeções econômicas para o Brasil. Questionado ainda sobre a alta dos preços de alimentos, o ministro garantiu que este aumento é transitório e que deve voltar à normalidade em alguns meses. Da TV e Rádio Câmara de Balneário Camboriú, Pedro Mariano. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. 15 de novembro é dia de eleição. Você vai escolher o prefeito e vereadores da sua cidade. E aqui na Rádio Câmara, o eleitor fica sabendo de tudo o que vai acontecer e acompanha a apuração dos votos. O Câmara Informa Eleições 2020 começa bem cedo no dia 15 de novembro, às 6h45 da manhã, com programação especial falando sobre a abertura das urnas e a expectativa do eleitorado. Durante todo o dia, boletins especiais para deixar você atualizado do desenrolar da votação. E a partir das 4 da tarde, os últimos instantes da votação e o início da apuração dos votos. Vamos repassar todas as informações até que os prefeitos e vereadores eleitos da região sejam anunciados. Uma equipe de profissionais e analistas políticos presentes na Rádio Câmara. Não esqueça, dia 15 de novembro, a partir de 6h45 da manhã, toda a informação ao vivo para você, eleitor.
Rádio Câmara FM 101,5. E agora uma boa notícia para o setor de economia. Levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, revelou que em setembro a produção industrial de 11 dos 15 locais pesquisados teve taxas positivas frente a agosto na série com ajuste sazonal, o que pode ser enxergado como uma ampliação do retorno à produção após as paralisações devido à pandemia de Covid-19. O maior avanço averiguado ocorreu no Paraná, 7,7%, o quinto consecutivo, acumulando ganho de 46,2% no período. 6 locais cresceram acima da média nacional, que é de 2,6%. O Amazonas foi 5,8%, São Paulo 5%, Espírito Santo 5%, Rio Grande do Sul 4,5%, Santa Catarina também no 4,5% e Bahia 4%. Além disso, outros estados tiveram alta em setembro, apesar de não ter superado a média. Minas Gerais 1,9%, Ceará 1,3%, região Nordeste 1,1% e Goiás 0,4%. Mas também houve estados que registraram queda na produção industrial. O Mato Grosso ficou aí com 3,7% negativo, Rio de Janeiro menos 3,1%, Pará menos 2,8% e Pernambuco 1,3% negativo. Olha, e também outra boa notícia, né, na área econômica, vendas do varejo crescem pelo 5º mês seguido, mas desaceleram em setembro. Comércio varejista cresceu 0,6% em setembro, na comparação com agosto, segundo dados divulgados ontem, quarta-feira, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Apesar do setor cravar a 5ª alta seguida e zerar as perdas do ano, houve desaceleração frente às altas dos meses anteriores, em um movimento de acomodação após forte recuperação das perdas provocadas pela pandemia de coronavírus. Em relação a setembro de 2019, o comércio cresceu 7,3%, na 4ª taxa positiva consecutiva. O IBGE também revisou o resultado de agosto para uma alta de 3,1%. A leitura inicial havia mostrado avanço de 3,4%. O crescimento de julho também foi revisado de 5% para 4,7%. E falando ainda de economia, a proposta de socorro financeiro a estados e municípios não resolve o problema, alerta consultoria. O chamado Plano Mansueto, um programa temporário que permitiu o acesso a empréstimos com garantias da União por estados e municípios sem capacidade de pagamento, acabou atropelado pela pandemia. Mas governadores e prefeitos retomaram a pressão para um novo programa de ajuste e a Câmara dos Deputados iniciou as discussões em torno de uma proposta do deputado Pedro Paulo, do Democratas do Rio de Janeiro. A Consultoria Legislativa do Senado publicou estudo que aponta, entretanto, que o projeto, em vez de contribuir para o equacionamento da crise fiscal que assola estados e municípios, pode significar a mera postergação do problema, com a União sendo obrigada a socorrer esses entes sucessivas vezes. O senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, já havia levantado essa preocupação durante a votação do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. Ele tinha uma previsão de impacto de 40 bilhões, já está em 90 bilhões isso. Tiraram as contrapartidas dos estados e dos municípios. Vai virar uma tremenda de uma farra. Os estados que fizeram a lição de casa vão pagar 2 vezes. O estudo da Consultoria do Senado lembrou que nenhum dos últimos programas de socorro a estados ou municípios conseguiu criar as condições para o reequilíbrio das contas públicas e que a estratégia dominante dos governos estaduais e municipais tem sido buscar o cancelamento, a suspensão ou o alongamento de suas obrigações junto à União. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço. Informação é transparência. Cultura é conhecimento. Rádio Câmara FM. 3h54 agora, adiadas então as eleições no Amapá. Estamos confirmando, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, atendeu no final da quarta-feira, dia 11, ontem, portanto, a um pedido do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá
e adiou as eleições municipais em Macapá, a capital do estado. O primeiro turno em todo o país está previsto para esse domingo, dia 15, e o segundo turno para o próximo dia 29. A nova data do pleito não foi definida. A decisão de Barroso vai a referendo pelo plenário do TSE nesta quinta-feira e o Amapá enfrenta uma crise no abastecimento de energia elétrica desde a semana passada. Os municípios da região ficaram totalmente sem energia após o incêndio ter atingido a principal subestação do estado do Amapá. Pois é, e os senadores querem que a ANEEL explique nesta sexta o apagão, então, no estado. A comissão mista que acompanha as medidas de enfrentamento à Covid-19 aprovou um convite para que André Pepitone, diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, esclareça os fatos que levaram ao apagão no Amapá. A falta de energia foi causada por um incêndio em uma subestação em Macapá no dia 3 de novembro, o que provocou o desligamento automático da linha de transmissão Laranjal-Macapá e das usinas hidrelétricas de Coaraci Nunes e Ferreira Gomes. A pane deixou 14 dos 16 municípios do estado sem luz e afetou o abastecimento de água. O senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, acusou a agência de negligência por não ter agido sabendo que um dos transformadores reserva estava parado havia 11 meses. Na semana passada, eu me dirigi a um dos dirigentes da ANEEL e disse: isso que está acontecendo lá é uma coisa que tem que ser apurada até o fim, porque eu tinha ouvido que o transformador em backup, quer dizer, o terceiro transformador, estava há 6 meses em manutenção. E ele me corrigiu. Não faz 6 meses, faz 11 meses que ele está em manutenção. Quer dizer, quando o teu pneu Step, o Socorro, está inativo há 11 meses, alguma negligência houve, né? Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, autor do convite para ouvir o presidente da ANEEL, disse que o apagão veio na pior hora para o estado, que enfrenta a segunda onda da pandemia do coronavírus. O senhor presidente da ANEEL não pode falar como se não tivesse nada a ver com isso. O fato dele ficar 1 ano sem fiscalizar a ausência de um transformador no parque de distribuição. Não é aceitável isso, não é compreensível. O que aconteceu aqui é criminoso. Em qualquer outro país democrático, com leis, esse cidadão estava preso. Está na lei, clara, a responsabilidade da fiscalização das concessões públicas é do Estado. Não é só entregar na iniciativa privada, não. O presidente da ANEEL deverá prestar os esclarecimentos à comissão da Covid-19 nesta sexta-feira numa audiência virtual. Da Rádio Senado, Roberto Fragoso. É bastante complicada a situação, né? Mesmo lembrando aqui que na região norte, em grande parte da região norte, a energia é gerada, são grandes geradores, né? Da Caterpillar, da Mercedes-Benz, da Guascor do Brasil, que acabam gerando a energia elétrica, né? A base de óleo diesel. Então, qualquer problema num gerador e não tendo geradores reservas acaba provocando esse tipo de situação, infelizmente, né? E agora vamos falar um pouco de política aqui do estado de Santa Catarina, quando são 3 horas e 57 minutos. A relatora do Tribunal de Julgamento entrega parecer do segundo processo de impeachment contra o governador afastado Carlos Moisés. Desembargadora Rosane Portela Wolff, que é a relatora do Tribunal de Julgamento do segundo processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés, do PSL, entregou na manhã de hoje, quinta-feira, o parecer sobre a denúncia. Segundo o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o relatório foi recebido por Ricardo Hessler, presidente do órgão e também do Tribunal Misto. A denúncia para o afastamento do governador foi aceita em outubro e aponta suspeita de participação do governador na compra milionária dos respiradores para tratamento da Covid-19. Ele nega qualquer envolvimento com o fato. A Polícia Federal e a Justiça Federal também investigam a transação que custou ao Estado 33 milhões de reais. 7 dias depois de os deputados votarem por dar prosseguimento ao segundo pedido de impeachment, a Polícia Federal afirmou que não encontrou elementos para incriminar Moisés. O documento feito pela desembargadora deve ser publicado ainda nesta quinta-feira no Diário Oficial da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a LESC. O texto também será distribuído aos demais integrantes. A data do julgamento do segundo pedido do impeachment ainda não foi anunciada. O governador está afastado do cargo por conta do primeiro processo de impeachment contra ele. Neste caso, Moisés responde a um outro tribunal misto
pelo aumento salarial dado aos procuradores do Estado em 2019. Daniela Rainer assumiu o governo de forma interina. Acompanhe agora a previsão do tempo para esta sexta-feira. Vamos ter um dia com presença de sol entre nuvens em Santa Catarina, do Planalto ao litoral, com condições para ocorrência de pancadas isoladas de chuva com trovoadas e até temporais isolados no período da tarde e início da noite. Essa condição estará associada à convecção isolada, associada ao aquecimento do dia e uma baixa pressão próxima do litoral de Santa Catarina. A temperatura estará em rápida elevação e vai ficar mais alta no oeste e meio oeste, onde deve chegar a 32, 34 graus. Nas demais regiões se aproxima aí dos 30 graus no litoral e dos 25 a 28 graus nas regiões dos Planaltos Sul e Norte, 30 graus também no Vale do Itajaí. Os ventos vão soprar do quadrante sudeste a nordeste com intensidade fraca a moderada e pode ter algumas rajadas, especialmente se associada à condição das trovoadas e temporais isolados da tarde. Gilsânia Cruz, meteorologista da EPAG Cirã, com as informações do tempo para Santa Catarina. Esta foi uma produção do Serviço de Rádio da Secretaria Executiva de Comunicação, em parceria com a EPAGRE Cirã. Elias, agora já sabemos a previsão do tempo para esta sexta-feira e hoje vamos ficando por aqui, né? Perfeito, chegamos ao final do Câmara Informa desta quinta-feira, 12 de novembro de 2020. Nós voltaremos amanhã, né, a partir das 3 da tarde, exatamente para atualizar as informações, inclusive também informações a respeito das eleições municipais de 15 de novembro, ou seja, no próximo domingo. Até lá, né, Rafaela? Até lá, e para você que nos acompanha, te esperamos amanhã às 3 horas da tarde. Você acompanhou o Câmara Informa.